Fala, galera, bom dia. Beleza? Bom dia. Meus queridos, é o seguinte, né? Tudo bem com vocês? Tudo em paz aí? Tranquilo, né? É o seguinte, meus queridos, o tema que nós vamos discutir na aula de hoje é sobre Rousseau. O título está no bate-papo. Anota o título para mim, enquanto vocês fazem isso, deixa eu pegar uma água aqui para mim, cara. Pegar uma água aqui, porque senão não dá, né? Para dar aula sem água. Só um minutinho aqui. Bom, queridos, é o seguinte, vamos lá. A discussão de hoje, então, sobre o pensamento de Rousseau, é uma discussão importante porque nós vamos cumprir a última parte, tá? Os últimos elementos que constituem o pensamento de Rousseau, de fato, no contrato social, tá bem? Então, eu gostaria da atenção de todo mundo, tá? Que a gente pudesse analisar isso aqui, justamente porque a gente vai ter uma compreensão de um autor que tem uma importância enorme no tempo contemporâneo, né? Apesar de eu não concordar com as conclusões que o Rousseau tira na sua teoria política, sem dúvida, a democracia liberal, essa democracia burguesa, com a qual a gente vive, né, ela é devedora do pensamento russoniano. Existe, sem sombra de dúvidas, como é que eu posso falar, uma influência muito clara do Rousseau dentro do pensamento político atual, tá? Preparei um material para vocês aqui. Lembrando que a lista no qual vocês vão acessar, cara, que vão chegar para vocês aqui, né, para vocês entenderem, é uma lista que tem textos sobre o Rousseau, sobre todas as obras dele, os temas que ele trabalha, tá? Que é importantíssimo. E depois vocês vão ter um conjunto muito grande aí de exercícios para fazer, tá? Então, se esforcem para que vocês possam, por exemplo, discutir esses exercícios aí, para a gente pensar essas questões, beleza? Peraí, deixa eu organizar aqui. Nossa, cara, ó. Você passou o final de John Locke? Como assim? É porque nas minhas anotações tem até sociedade política barra civil. E nos seus slides tem mais coisas sobre ele. Aí eu queria saber. Ah, tá. Isabela, é o seguinte, não dá tempo de eu trabalhar, por exemplo, tudo que tem nos slides. Os slides eu coloco muitas coisas complementares, né? A discussão sobre a pena de morte e tal. Então, são outras coisas que envolvem todo o pensamento do Rousseau. Por exemplo, no Locke. Você viu lá que na parte lá de parte política tem as questões epistemológicas. A gente não entrou nos autores de epistemologia ainda, porque são duas partes. Só porque fique claro, não é que eu vou deixar o conteúdo para trás, não. É que... Peraí. Deixa eu tirar esse trem da minha frente, que senão eu vou acabar cancelando. Isso. É porque senão a gente pula os conteúdos. Por exemplo, o que nós vamos trabalhar depois que eu terminar o Rousseau? O que a gente chama de autores da epistemologia. Só para vocês entenderem. Filosofia moderna, 5, Bacon. Filosofia moderna, 6. Só para você entender, ó, os empiristas, né? 6. Eu vou trabalhar o Locke e o Hume, tá bom? Então, aquela parte que está discutindo lá sobre origem do conhecimento, né, ideias simples, ideias complexas, eu vou trabalhar na filosofia moderna 6, tá bom? Porque nós tá vendo que a gente está discutindo autores de política agora. A gente entra depois nos autores de epistemologia, tá? Beleza? Bom, Jean-Jacques Rousseau
nasceu em Genebra, na Suíça, em 1712 e morreu em 1778. Né? Ele nasceu numa conjuntura onde a França dominava a região da Suíça. A Suíça era um protetorado francês e era uma localidade que tinha uma espécie aí, como é que eu posso dizer, como é que eu posso falar, predomínio, né, daquele modelo absolutista francês dentro da região da Suíça. Rousseau vai embora para Paris e vai viver grande parte da vida dele em Paris, desde cerca de 1735, 40 adiante. As principais obras do Rousseau são obras críticas profundamente ao absolutismo, aos direitos, né, daquela nobreza parasitária. Rousseau criticava esses privilégios, etc. Então, a obra dele é uma obra que se insere numa crítica liberal, tá? Uma crítica democrática liberal aos princípios que constituem o mundo absolutista. Esses dois livros dele, esses dois primeiros livros, discursos, né, sobre a origem das ciências, fundamento, etc., são as obras básicas do Rousseau. Eu vou até pegar aqui para vocês terem uma ideia. É esse livro aqui, ó. Discursos sobre a origem da desigualdade dos homens, né? Um texto do Rousseau, que ele vai discutir a necessidade da crítica da propriedade privada. Nós vamos fazer essa crítica agorinha, tá? Uma crítica profunda. Além desse texto, o Contrato Social, que é a sua principal obra. O Emílio, né, o da Educação, Devaneios e Confissões são obras mais secundárias do pensamento do Rousseau. Mas, sem dúvida, o livro mais conhecido é o livro do Contrato Social. Para vocês terem uma ideia, o livro do Contrato Social foi tão profundamente lido na França que ele foi entendido, olha que doido, foi entendido como uma obra que criticava o absolutismo a ponto do Rousseau ter que ir embora por ser perseguido pela monarquia do Luís XV. O livro foi condenado à fogueira. Existia isso na época, né? Queimar o livro em praça pública mesmo, pegar todos os exemplares, juntar e fazer uma grande fogueira. E o Rousseau teve que vazar para a região da Inglaterra e viveu na casa de David Hume durante um tempo na Escócia, né? Principalmente na Escócia. Beleza? Então, Rousseau é um desses teóricos liberais que a gente vai estar discutindo na aula de hoje aqui. A primeira questão é a gente buscar o Rousseau como um contratualista. Né? O que é o contrato social? O que constitui essa teoria? Na teoria russoniana, vocês devem se lembrar, a teoria do contrato social constitui o que a gente vai entender como as características do estado de natureza, do pacto e da sociedade civil organizada. Né? Vamos lá. Primeira coisa importante. O que o Rousseau trabalha? O que o Rousseau trabalha com a noção de estado de natureza nele? Rousseau tem uma visão oposta à visão de Locke. Completamente oposta. A visão russoniana sobre a teoria do contrato social, sobre a leitura de estado de natureza, é uma leitura radicalmente oposta, tá? Fundamentalmente oposta aos princípios da teoria do contrato social. É interessante que essa obra dele, né, a obra do Rousseau, ela constitui um fundamento bem importante, né, de entender essa sociedade como a gente tem hoje. Por exemplo, hoje nós somos seres, na leitura do Rousseau, corrompidos. Nós somos seres que não temos mais as características do estado de natureza. Olha a palavra, corrompidos. Éramos puros, beleza? Nas obras, Júlia? Beleza. Éramos seres puros, ok? Éramos seres que tínhamos uma característica de uma essência pura, absolutamente pura, certo? O Rousseau vai entender que o homem perdeu essas características. O que fundamenta, né, essa perda? Mas veja, não é porque nós somos corrompidos, é que nós somos insociáveis ou antissociais. Pelo contrário, mesmo que somos seres corrompidos ao nosso estado de natureza, podemos criar uma sociedade civil justa. É isso que vai aparecer na obra do Rousseau aqui agora. Tá? O primeiro capítulo do livro do Contrato Social começa com ele dizendo que o homem nasce livre e por toda parte está preso a ferros. Rousseau nunca disse que o homem é bom, né? E a sociedade corrompe. Ele nunca falou isso.
Ele fala que o ser humano nasce livre e está preso a ferros. Essa corrupção ocorre? Ocorre. Mas não é que o homem é bom. Você quer ver a prova disso? Alguém pode ler para mim, em voz alta, aqui, essa citação? Posso falar? Por favor. Os homens nesse estado de natureza, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus, e não tinham vícios nem virtudes. Não vamos, sobretudo, concluir com Hobbes que, por não ter a menor ideia da bondade, o homem seja naturalmente mau. De sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus, justamente por não saberem o que é serem bons, pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que impedem de proceder o mal. Ótimo, obrigado, velho. Olha só o que o Rousseau está dizendo, né? O homem não é nem bom nem mal. Ele é puro. Ele é puro. Ele é um animal selvagem. Uma cobra não é má nem ruim. A gente que dá o nome, né, das pessoas de cobra nesse sentido de adjetivo, né? Mas a cobra em si ela é pura. Ela ataca por instinto, não é verdade? Ela vive vinculada a esse instinto. Uma cobra não fica assim, vou esperar para atacar, simplesmente por atacar. Quem faz isso é o ser humano, que ataca pelas costas, fala mal pelas costas, né? É o ser humano militante de Twitter, né? Ele milita com 140 caracteres. Ora, o ser humano é mau? Não é. Ele é bom? Também não é. Ele é puro. Mas ele se corrompeu. O homem se tornou ganancioso. Por quê? Mais uma citação, por favor, velho. Essa é a última. Eu de novo? Sim, por favor. Me Beleza. salva. Vai. Não tendo nem casa, nem cabanas, nem propriedade de nenhuma espécie, cada qual se abrigava a esmo e em geral por uma única noite. Ok, Os machos rapidão. Rapidão, para aí, rapidão. Só um minutinho, olha o que ele falava. O homem não tinha nem casa nem cabana, ou seja, não era um homem que se fixava a território, ele era nômade. Ele não tinha propriedade de nada. De nada. Ninguém era propriedade dele, nem ele era propriedade de ninguém. Tá entendendo? Liberdade completa. Vai. Olha agora. Presta atenção nesse trecho, meninos. Os machos e as fêmeas uniam-se fortemente ou fortuitamente, conforme o caso, a ocasião e o desejo. Logo, tinham forças para procurar seu alimento. Os filhos não tardavam em deixar a própria mãe, e como quase não havia outro meio de encontrar-se, senão o de não se perder de vista, logo chegavam ao ponto de nem sequer reconhecerem uns aos outros. Perfeito, cara. Olha só, no livro do discurso da origem, o homem é comparado a um animal qualquer, né? Porque é o homem primitivo, lá na sua essência mais antiga possível. Veja que na leitura russoniana, existe aqui uma composição muito fundamentada, né? Que entende o homem a partir desse estado de natureza. Beleza? Ora, tá vendo que não existe família? Tá vendo que não existe essa ideia de família? Porque família é o que é um laço baseado no sentimento e na consanguineidade, né? Que historicamente baseado na consanguinidade do laço afetivo. Aqui não. Aqui são animais, igual os animais da natureza mesmo, né? Chega uma certa idade, já viu que eles saem da mãe? Não depende mais do pai nem da mãe? A própria mãe expulsa eles e eles já conseguem procurar seu próprio alimento? Esse é o homem no estado de natureza. Portanto, que o Rousseau diz assim, ó, essa interpretação dele não é uma interpretação nova, viu, galera? É a interpretação do mito quentista do bom selvagem. O que é o mito quentista do bom selvagem? É um homem que é originalmente íntegro, é um homem sadio, reto, moralmente reto. É um homem puro. Muitos textos na França desta época tinham esse mito do bom selvagem. Aqui no Brasil, é verdade, aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, existia esse mito de que o indígena era o bom selvagem. Esse mito foi reformulado lá no século XIX, no romantismo brasileiro, né? Que pensava o indígena naquela leitura pura. Olha Iracema, lembra? O Birajara e tal. Essa leitura era uma leitura comum na época. Então, Rousseau só reafirmou essa tese do bom selvagem. O homem foi um animal puro, né? E nessa leitura, aqui na América, por exemplo, o indígena é visto como esse bom selvagem. Olha, um ser solitário,
que tinha apenas um instinto de autopreservação, ele tinha um sentimento de compaixão, ele não era bom, mas ele era compaixão, ou seja, ele tem sentimento de olhar para o outro e ver que o outro é algo de si, é algo parecido a si. Né? É um homem que possui a razão, a inteligência apenas como potencial. Pergunta para vocês, existe nesse homem bom selvagem ciência? Ciência, tecnologia? Sim ou não? Existe aqui, Eu acho no que homem do depende. estado de natureza, ciência ou tecnologia? Eu acho que Não, depende, né? sabe? Sabe por que não existe, gente? Porque o homem no estado de natureza, ele é tão puro, mas ele é tão selvagem, que ele conquista tudo que ele quer comer simplesmente das maneiras mais rudimentares possíveis. Sabe o que o Rousseau vai dizer? Atenção todo mundo. Atenção todo mundo. Que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, das artes, entende? Da tecnologia como uma arma, por exemplo, não era do homem no estado de natureza. Não era do homem puro, mas do homem já corrompido. Vocês vão ver que o Rousseau vai atacar o desenvolvimento científico e acreditar que ele foi feito não para a melhoria humana, mas para... Olha que doido, velho! Mas para o controle dos outros homens. A ciência não foi produzida prioritariamente para melhorar a vida humana, mas pelo contrário, a ciência foi produzida com interesse muito claro e direto de controlar os seres humanos. Ou seja, a função do conhecimento científico não é para o bem, mas sim para o mal. Beleza? Alguma dúvida aqui por enquanto? Agora eu te respondo, Karen. Alguma dúvida aqui? Posso continuar? Galera, Karen, o que você quer dizer na questão 4, né? No ponto 4. Os homens não tinham a racionalidade usada como a gente tem agora aqui, por exemplo. Eu estou usando a minha razão com eloquência, leitura de obras que eu tenho para dar aula para vocês. A razão no estado de natureza era simplesmente dentro da essência pura do homem. Não era para usar para eloquência, ludibriar ninguém. A razão era apenas em potencial. É assim, Karen. Suponhamos que você tenha R$1.000 no bolso, mas não precisa usá-lo. É isso. Você tem o dinheiro, mas é uma potência. Você pode usar, mas você não usa. Tá aí guardado. Você pode usar em uma certa ocasião. A razão humana não era usada. O homem era baseado nos seus instintos. Entende? A razão, que é o controle dos nossos instintos, não era usado. Só os instintos. O homem era guiado por esse sentimento puro. Beleza? Esse sentimento puro. Um sentimento de bom selvagem. Perfeitamente. É oposto nem só ao príncipe do Maquiavel, mas é oposto ao Hobbes. Rousseau entende o bom selvagem, o homem selvagem, como um homem puro. Não como um homem violento e competitivo, cruel, ganancioso, como era o Thomas Hobbes e como era o Maquiavel. Beleza? Certo? Então, o sentimento de autopreservação é um homem livre, né? Um homem que tem essas características na sua essência, tá? Agora, presta atenção, por favor. O homem no estado de natureza perdeu a sua liberdade natural como? Como é que ele deixou de ser livre, né? Rousseau vai vir com uma tese que é fundamental, né? Agora, Júlia, agora eu volto para você. Por que o homem perdeu essa liberdade natural? Diria o Rousseau que o desenvolvimento das ciências, da tecnologia, das artes, etc. O que é a arte primária? Tipo uma lança, né? Materiais bem rudimentares de trabalho, fizeram surgir a propriedade privada. Nós vamos ler uma citação do Rousseau sobre propriedade privada, que é incrível aqui, que nós vamos ver daqui a pouco. Olha o que ele vai dizer. De acordo com Rousseau, o homem, no seu estado de pureza, né, nesse estado de pureza, por exemplo, constituía uma liberdade tremenda. Um homem que era puro, não era então ganancioso, ele não era, né, violento, mas como é que ele deixou de ser? Em que circunstância ele passa a ser violento e competitivo? A partir do momento que ele funda a propriedade privada. Atenção todo mundo. Para Rousseau,
a propriedade privada é o início de todas as desigualdades entre os homens. Aí você fala, como que surgiu? Bom, para Rousseau, numa certa ocasião, algum ser humano, que foi se sedentarizando na Terra, foi se fixando em certos territórios. Escuta mais uma vez, em certas ocasiões, o homem se sedentarizou, foi se fixando no território. Esse homem, esse ser humano, cercou uma terra e disse, isto é meu, isto não é seu. Perguntinha para vocês. A primeira pessoa que cercou a terra e disse isto é meu, isto não é seu, por exemplo, fez o que para os outros aceitarem? Como é que os outros seres humanos viram isso pela primeira vez? Por que eles aceitaram? O que foi preciso fazer? Me responda vocês. E aí? E aí? O que os seres humanos precisaram fazer? Perfeito, impor a força, não é? Mas só a força? Será que o ser humano não tinha que desenvolver a eloquência, a linguagem para persuadir, convencer? Será que o ser humano também não tinha que desenvolver a ciência para criar, por exemplo, uma cerca, uma arma para se proteger? Tá vendo? O Rousseau está associando o desenvolvimento da ciência para justificar a propriedade privada. Rousseau está dizendo, olha, os homens criaram a ciência, não foi para melhorar a vida do humano, mas para justificar a propriedade privada. Quer ver? João, é você que está sendo meu leitor de hoje? Meu Cid Moreira? Você pode ler para mim aqui, ó, o verdadeiro fundador da sociedade civil? Posso. O botão aqui estava funcionando. Diga, vai lá. Deixa eu só dar um zoom aqui, porque vai ver zoom. Ah, peraí. Eu compartilhei a tela direito com vocês? Compartilhei. Beleza, o verdadeiro fundador, né? Isso. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isso é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos regimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso? Desculpa aí, peraí que eu dei um zoom maior do que eu precisava. Isso. Desculpa. As estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes, defendei-vos de ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Galera, saca só. A terra é de todos e não pertence a ninguém. Esquecerdes de ouvir, estão perdidos se vocês esquecerem esse impostor. Não ouçam ele. Não vão aceitar essa ideia de que tem que cercar a propriedade. Cara, o Rousseau está dizendo, olha, a propriedade é o início de todos os conflitos e violência entre os homens. Porque no momento que o homem pegou a terra, que é um dom natural, a água, e privatizou, ou seja, criou uma propriedade privada sobre ela e disse, isto é meu, isto não é seu, ele criou a desigualdade entre os homens. Quer dizer, Rousseau chegou a uma conclusão interessante. Ora, a propriedade privada foi o primeiro progresso, beleza? Dessa desigualdade. Porque agora os homens serão classificados entre os que têm propriedade e os que não têm propriedade. Os que têm propriedade têm medo dos que não têm propriedade. E os que não têm propriedade querem ter propriedade. Guerra, conflito, assassinato. O senhor está deixando claro que se não fosse o desenvolvimento dessas propriedades privadas, os seres humanos estariam no estado de natureza. Mas, no entanto, por favor, Rousseau está dizendo que o homem já se corrompeu. Entende? O homem já se corrompeu. Ele já perdeu essa última virtude dele, que era a bondade, essa pureza do estado de natureza. Agora é um homem ganancioso.
Então, a propriedade privada foi o início da desigualdade política e moral. Lembrando que para o Rousseau, eu vou até anotar isso no bate-papo para vocês, existem duas desigualdades. Beleza? Existem duas desigualdades. A primeira desigualdade é a desigualdade natural, porque é a desigualdade física, né? Psíquica, todo mundo tem. A desigualdade natural, gente, ela não é problema, é. Ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo é diferente um do outro. Agora, o que a propriedade privada cria é a desigualdade moral ou política. Ou seja, é a desigualdade da propriedade. Ela é econômica. Beleza? É uma desigualdade fundada em torno desse problema. Quer dizer, a fundação da propriedade privada constitui esse desenvolvimento, né? Dessa desigualdade entre os homens. Tá claro? Alguma dúvida ou questão aqui para mim? Então agora o homem é corrompido. Aqueles costumes naturais do bom selvagem acabam. Porque agora o homem é vicioso, ganancioso. Ele quer poder, ele quer dominar, ele tem medo de perder suas propriedades. Cara, olha esse é um dos maiores medos que a gente tem, galera, na vida. Olha que doido, nem é medo de morrer, né? Às vezes a gente tem mais medo de perder as propriedades que a gente conquistou ao longo da vida, né? Sabe aquele sentimento de medo quando a pessoa conquista a propriedade? Aí ele tem que pagar alguém para proteger. Cara, é loucura, né? Viremos vítimas das propriedades. Na outra turma do cursinho falaram assim, então ele é um socialista. Não, não mesmo. Porque a solução para isso vai ser dada dentro da sociedade civil. Galera, Rousseau está dizendo o seguinte. Primeiro contrato social... Porque, veja, vocês falaram para mim que a Isabela respondeu que tem que impor a força para proteger a propriedade, não é? Mas, veja, a primeira pessoa que criou a propriedade privada, cercou a terra, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar criar leis para que proíba alguém de entrar na terra dela, que ela não precisa usar da terra, da força sempre, né? Que ela proíba as pessoas de entrar. Então, Rousseau vai dizer, o primeiro contrato social, ele é ilegítimo. Por quê? Porque é um contrato fundado na desigualdade, na separação, aliás, dos proprietários dos não proprietários. Ou seja, o primeiro contrato, as primeiras leis, servem para justificar a propriedade privada. Ou seja, as primeiras leis servem para justificar a propriedade privada. Elas são exercícios claros e diretos para justificar essa propriedade. Tá claro? Alguma dúvida ou questão aqui para mim? Tá de boa, galera? Tranquilo? Agora pira. Eu vou ler a citação agora, vou descansar um pouco o João. Olha do lado esquerdo. Olha que o Rousseau está criticando o progresso, né? A ciência e tal. Olha o que ele vai falar. A astronomia nasceu da superstição, a eloquência da ambição, do ódio, da adulação e da mentira, a geometria da avareza. A física, concordo plenamente, de uma curiosidade inútil. Tanto que a gente seria mais feliz se não tivesse a física, né? Todas elas é a própria moral do orgulho humano. Que faríamos das artes sem o luxo que as nutre? Sem as injustiças dos homens, de que serviria a jurisprudência? Que seria da história se não houvesse nem tiranos, nem guerras ou conspiradores? Ou seja, pega o seu livro de história, retira dele todas as guerras, conflitos e mortes. O que sobra? Nada. Já viu? Olha o que o Rousseau vai falar agora. O que causou o progresso foram as artes e as ciências primárias. Todavia, com o contínuo desenvolvimento surgem as ciências e as artes secundárias, que só tendem a piorar a condição moral do homem. Como não existe a possibilidade dos homens voltarem ao estado de natureza, ou seja, fudeu, mano, já corrompeu, não volta mais. Eles devem usar o verdadeiro saber artístico e científico para impedir uma corrupção ainda maior. Ou seja, no lugar da virtude que existia lá no estado de natureza, coloca-se a polidez e a decência. Ou seja, fudeu. O homem não volta mais. O ser humano não é mais um ser possível de voltar ao estado de natureza.
Mas é possível criar uma sociedade justa. É aí que o Rousseau vai propor o segundo contrato social. Beleza? Que agora tem que ser legítimo. Diga para mim vocês, o homem já se corrompeu, já é um ser ganancioso, já existe propriedade privada. Como seria esse segundo contrato social? Para vocês, quais seriam as regras do segundo contrato social? E aí? Vocês, quais são as regras desse segundo contrato social? Já que o primeiro é ilegítimo, já que ele separa, né, proprietários de não proprietários. Como é que nós construímos uma sociedade justa, na sua opinião, mesmo sabendo que tem a propriedade privada? E aí, Rousseau dá as características. E é a típica sociedade que a gente tem hoje, velho. Pode começar? O segundo contrato social, ele deve ser fundado na liberdade civil, na cidadania, o que Rousseau vai chamar de uma sociedade de direitos e deveres. Segunda característica para o Rousseau, o contrato social, o segundo contrato social, ele deve ser garantido na vontade geral. Ou seja, vontade geral não é a vontade de todos. Não existe sociedade assim, né? Onde todo mundo tem as suas vontades, etc. Não. É a vontade coletiva. É o desejo que representa a inspiração do bem comum. Beleza? Onde todos os seres humanos possam ter acesso à propriedade. Não significa que todo mundo tenha. Mas através do trabalho, da compra, dos direitos, beleza? Das garantias legais, todo mundo possa comprar propriedades. Rousseau, então, vai dizer que o segundo contrato social é possível. Nós podemos chegar no segundo contrato social. Então, olha o que ele vai dizer agora, galera. Presta atenção. Atenção nesse quadrinho aqui, que eu vou ficar com ele muito tempo agora para vocês entenderem. O Estado, para o Rousseau, já foi ilegítimo, certo? Nós já tínhamos um Estado ilegítimo. Agora, é possível um Estado legítimo. Um novo Estado. Como assim? Rousseau entende fundamentalmente que a construção de uma sociedade civil pode ser justa. Por quê? Vem cá comigo, acompanha. Aqui, ó. O homem no estado natural, beleza? O homem no estado de natureza, tal, tinha leis e virtudes, era um homem bondoso. Aí foi criado o pacto ilegítimo. Responde sim em duas palavras para mim só. Por que foi criado o primeiro pacto ilegítimo? A partir da fundação da... Responde, você tem que saber. Fundação da propriedade privada. Perfeito. Propriedade privada. Excelente. Excelente. Criou-se um Estado ilegítimo, onde o homem é corrompido, ele ignora as leis. Ele é a lei que garante o privilégio. Sabe o que ele está citando aqui, galera? A nobreza. O Estado civil ilegítimo é da nobreza. A nobreza conquistou a terra e depois começou a falar que era só por questão de nascimento. Não, é sangue azul. Quem pode ter terra é sangue azul. Rousseau fala, não. Vamos agora criar um pacto legítimo. Acompanha certinho, pacto legítimo. Onde você tem leis, direitos e deveres. Através do trabalho, as pessoas podem comprar, têm direitos, garantias legais de acessar as propriedades. Por isso que o Rousseau não tem nada de socialista, né? Que tá vendo que ele é bem democrata e burguês? Através do trabalho, do mérito e tal, você pode comprar a sua propriedade privada. Mas ele acreditava, e aí, ó, é uma questão interessante. Rousseau acreditava que uma propriedade privada não poderia ser acumulada. Uma só pessoa não pode ter muitas terras, porque isso vai gerar conflito e assassinato, diz o Rousseau, tá? Uma só pessoa não pode ter, né, uma imensidão de terras e etc. Ele acreditava em ser injusto. Até porque não é através do trabalho que uma pessoa só consegue constituir, de acordo com ele, essa imensidão de coisas, né? Então, veja, eu vou dar um exemplo para vocês. Presta atenção, por favor, todo mundo. Aqui no estado de Goiás estava sendo vendida uma fazenda, leiloada, na verdade, uma fazenda do antigo dono da Varig. Uma fazenda de
27 mil hectares. Então, você imagina o tamanho da terra, né? Ela estava sendo vendida por um valor de 3,4 bilhões de reais. Bilhões de reais. É uma fazenda que pega Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Ela é a tríade de divisa, assim, ó. Fica perto da Reserva Nacional de Xingu. A fazenda é enorme. Enorme. Uma das maiores fazendas do Brasil. Tá. O que impede eu, João Gabriel, de comprar aquela terra? Nada. Só 3,4 bilhões de reais. Se eu juntar todas as economias que eu tenho, vai me faltar 3,4 bilhões de reais para poder comprar aquela propriedade. Então, você entendeu o que eu quis dizer aqui? Que falta tudo, né? Mas veja, só um pouquinho, só falta tudo. Ou seja, é uma terra que está aí para todo mundo poder comprar, qualquer pessoa. Não precisa ser uma pessoa nobre para comprar, mas quem tem dinheiro. Sociedade burguesa, é assim Rousseau defendeu, né? Sociedade burguesa, sociedade da vontade geral. Cria essas leis, as leis servem para garantir esses direitos. Comentários e dúvidas aqui para a gente encerrar o Rousseau. E aí? Vai, Karen. Pode usar o microfone para a gente ser mais rápido. Só falta 2 minutinhos. Vai, diga para mim, o que vocês têm de dúvida? Se o homem no estado de natureza é bom, porque a história é decadente. Porque para ele, a constituição da evolução do homem no estado de natureza, beleza? A evolução do homem no estado de natureza vai criando essa decadência, vai tirando o homem dessa condição natural, beleza? Então, o homem no estado de natureza, ele é puro, mas o progresso vai dando essa história em decadência. Tá bom? Ele está dizendo aqui o progresso da humanidade, a história do homem é a decadência. Beleza, galerinha? Professor, um aluno assistiu a aula de tarde e teve uma dúvida sobre John Locke. Posso tirar agora? Pode, ué. Ele escreveu: se de acordo com Locke o Estado deve garantir o direito à vida, é correto afirmar que ele também é responsável por fornecer aos indivíduos acesso a serviços de saúde, segurança, entre outros, que proporcionam uma boa qualidade de vida? Sim, sim. O Locke não é um liberal como se queria, um liberal econômico do século 20 e 21, que se fala de privatizar tudo, etc. Mas o Estado deve garantir as mínimas condições desse tipo de vida para os seres humanos, sim. Beleza? Beleza? É isso aí. Sim, obrigado. Então tá bom. Galerinha, olha só. Semana que vem nós temos a semana do saco cheio, né? Nós temos semana do saco cheio. Então nós não teremos aula. Próxima aula, nós vamos terminar os assuntos de sociologia. E aí a gente vai entrar nas discussões a respeito